E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo auxiliar H. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma longa haste de cobre de raio Rzão conduz uma corrente elétrica livre e uniformemente distribuída. Encontre o campo auxiliar H dentro e fora da haste. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à lei de Ampère para o campo auxiliar H, já que o problema exibe simetria axial ou cilíndrica. Antes de iniciar os cálculos, vamos analisar melhor a figura apresentada. Note que a corrente elétrica de intensidade I, uniformemente distribuída, se orienta verticalmente para cima. Logo, de acordo com a regra da mão direita, vemos que o campo magnético B se orienta no sentido anti-horário para um observador posicionado acima da haste. O cobre é um material levemente diamagnético. Sua susceptibilidade diamagnética é da ordem de -10 elevado a -5. Consequentemente, a permeabilidade magnética do cobre é maior do que zero, conforme eu ilustro a partir dessa expressão, e, portanto, o campo auxiliar H se orienta na mesma direção e sentido do campo magnético B, já que μ é maior do que zero. Logo, eu posso afirmar com segurança que o campo auxiliar H também se orienta no sentido anti-horário, conforme ilustrado, para um observador posicionado acima da haste. Vamos agora determiná-lo dentro e fora da haste de cobre. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei de Ampère. A circulação do campo auxiliar H ao longo de uma curva amperiana fechada C é igual à intensidade de corrente elétrica livre envolvida por tal curva amperiana. Vamos começar determinando H dentro da haste. Observe a figura. Aqui eu construí uma curva amperiana fechada C de raio Rzinho. E nesse ponto da curva eu orientei o vetor dl nessa direção e sentido. Consequentemente, o vetor H e o vetor dl neste ponto possuem a mesma direção e sentido. Lembre-se que o vetor H se orienta no sentido anti-horário para um observador posicionado acima da curva em questão. Logo, esse produto escalar nos dá o seguinte resultado. Nós temos a intensidade do campo auxiliar H, simplesmente H, vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1, já que os dois vetores possuem a mesma direção e sentido. E isso é igual à intensidade de corrente elétrica livre envolvida por tal curva amperiana. Por simetria, o campo auxiliar H possui a mesma intensidade em todos os pontos da curva C de raio Rzinho. Sendo assim, ele sai da integração. E a integral de dl ao longo da curva fechada C é igual a 2π vezes o raio Rzinho. Nosso desafio agora se resume em determinar a intensidade de corrente elétrica livre envolvida pela curva C. Para fazer isso, basta recorrer ao fato de que I está uniformemente distribuída no interior da haste de cobre. Conforme vimos em vídeos anteriores, essa afirmação me permite escrever que a densidade volumétrica de corrente elétrica livre permanece constante e ela é dada simplesmente pela razão I sobre a área A de seção transversal. Sendo assim, eu posso escrever J é igual a I sobre a área total, π vezes r quadrado, e essa razão permanece constante. Muito bem? Logo, eu posso admitir que essa razão é igual à intensidade de corrente elétrica livre envolvida pela curva amperiana fechada C sobre a área correspondente, que é π vezes Rzinho ao quadrado. Muito bem? Logo, a intensidade de corrente elétrica livre envolvida pela curva fechada C é igual. Simplificando π com π, você vai encontrar
Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado, muito bem, vezes I total. Levando esse resultado naquela expressão, a gente obtém H é igual, ou melhor, H vezes 2π Rzinho é igual a Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado vezes I. Simplificando Rzinho com esse quadrado, vemos que o campo auxiliar H no interior da haste de cobre fica dado por... Então vamos lá. Nós temos agora I dividido por 2π Rzão elevado ao quadrado, I sobre 2π Rzão ao quadrado vezes Rzinho. Observe que a intensidade do campo auxiliar H aumenta proporcionalmente com a distância Rzinho. Vetorialmente, nós podemos escrever que o campo auxiliar H se encontra na mesma direção e sentido do versor φ. Muito bem. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora determinar o campo auxiliar H na região externa à haste de cobre. Observe o quadro mais uma vez. Agora, a curva amperiana fechada C possui um raio Rzinho maior do que Rzão. Não se esqueça que este cálculo permanece válido na região interna, ou seja, quando Rzinho é menor ou igual a Rzão. Agora, nós vamos determinar o campo auxiliar H na região externa à haste de cobre, ou seja, para Rzinho maior ou igual a Rzão. Para efetuar os cálculos, eu posso partir diretamente dessa igualdade, pois até aqui o cálculo é exatamente o mesmo. Sendo assim, obtemos H vezes 2π Rzinho é igual à intensidade de corrente elétrica livre envolvida pela curva amperiana fechada C. Nesta situação, ela envolve justamente Izão. Logo, H vezes 2πr é igual a I. Consequentemente, na região externa à haste de cobre, o campo auxiliar H é dado por I sobre 2πrzinho na direção do versor φ. Observe que na região externa, a intensidade do campo auxiliar H é inversamente proporcional à distância Rzinho. Para finalizar o vídeo, vamos fazer algumas análises finais. Note o seguinte: a magnetização M é dada por Qm vezes o campo auxiliar H. O cobre é um material diamagnético, consequentemente, Qm é menor do que zero. Logo, a magnetização se orienta em oposição ao campo auxiliar H. Consequentemente, para um observador posicionado acima da haste, a magnetização M se orienta no sentido horário, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem. A partir desse resultado, nós podemos verificar que no interior da haste de cobre surge uma densidade volumétrica de correntes de magnetização em oposição à corrente elétrica de intensidade I, pois Jm vetor é igual ao rotacional do vetor magnetização. Pela regra da mão direita, como ele está orientado no sentido horário, vemos que a densidade volumétrica de corrente elétrica de magnetização se orienta em oposição à corrente elétrica de intensidade I no interior da haste de cobre. Já a densidade superficial de corrente elétrica de magnetização na superfície
está orientada a favor da corrente elétrica de intensidade I. Vamos compreender melhor este fato recorrendo à expressão apresentada no quadro. Conforme vimos em vídeos anteriores, a densidade superficial de corrente elétrica de magnetização é dada por este produto vetorial. Nós temos o vetor magnetização e o versor N da normal externa à superfície lateral. Portanto, vamos orientar inicialmente o vetor magnetização. Vamos pegar, por exemplo, este ponto que se encontra na superfície da haste cilíndrica de cobre. Como o vetor M está orientado no sentido horário para um observador posicionado acima da haste, vemos que neste ponto da superfície, o vetor magnetização se orienta nessa direção e sentido. O versor da normal externa à superfície lateral está apontando para você. Ele aponta em direção aos seus olhos. Consequentemente, ele está orientado desta forma. Vamos representá-lo aqui por bolinha e um ponto no centro dessa bolinha. Está aqui o versor N. Aplicando agora a regra da mão direita, colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor M e girando-a de encontro ao versor N, que aponta para você, vemos que a densidade superficial de corrente elétrica de magnetização se orienta na superfície da haste cilíndrica a favor da corrente elétrica de intensidade I. Muito bem. Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.